Olá, meus amigos do Brasil, tudo bem por aí? Que ótimo, hein? Que ótimo por aqui, sempre ótimo. Estamos chegando com o nosso Visão Geral de hoje. Antes da gente conversar aqui com o convidado muito especial de hoje, eu queria fazer uma pergunta. Está faltando ética para as pessoas? Olha que história. Um pai decidiu levar seus filhos ao circo. Ao chegar à bilheteria, ele perguntou: quanto custa a entrada? O vendedor respondeu: R$30 para adultos e R$20 para crianças de 7 a 14 anos. Crianças até 6 anos não pagam. Como ele viu que o homem estava com 2 crianças, ele perguntou: qual é a idade das crianças? Disse o pai: o menor tem 3 anos e o maior tem 7 anos. Com um sorriso, o rapaz da bilheteria disse: se o senhor tivesse falado que o mais velho tinha 6 anos, eu não perceberia e não cobraria. O senhor economizaria R$20. O pai respondeu: pode ser que você não percebesse, mas meus filhos saberiam que eu menti para obter uma vantagem e jamais se lembrariam desta data, desta tarde, como uma tarde especial. E ainda finalizou: a verdade não tem preço. Hoje posso economizar R$20 que não me pertencem por direito, mas perco a confiança dos meus filhos. Eles precisam saber a importância da verdade. Nada deve substituir a verdade. Educar é dar o exemplo. E hoje, no nosso Visão Geral, vou conversar com o doutor Marco Antônio Ribeiro Feitosa, que daqui para frente será apenas e tão somente Marco Feitosa, advogado especialista em direito constitucional e do trabalho, e também empresarial. Quanta coisa no currículo aí, até para nomeá-lo. Tudo bem, querido? Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Alberto. Tudo bom? Tudo bom. Você vê que história? O pai foi correto, né? É o exemplo que a gente tem que dar para os nossos filhos, né? É verdade. Só assim para o nosso país melhorar. Os exemplos vêm de casa, né? Com certeza, e deveriam vir de cima no país, né? É verdade. E nós vamos falar muito sobre isso aqui, né? Doutor Marco Feitosa, formado em Direito pela PUC, formado em Letras pela Unicamp, especialista em Direito Constitucional do Trabalho pela DADOS. FADISP. Ah, legal. MBA em Direito Empresarial pela FGV. Exato. Fundação Getúlio Vargas. Muito bem. Bom, nós temos vários assuntos para conversar, mas o mote principal é sobre a deficiência de implantação de políticas públicas adequadas para o atendimento de autistas e suas famílias. E a gente vai começar falando do trabalho e do suporte que essas pessoas não têm, infelizmente, né? As famílias sofrem tanto quanto, não sei, talvez sofram mais do que propriamente a pessoa com autismo. O que está faltando? O que as instituições mais precisam e não têm? Olha, Alberto, primeiro eu gostaria de agradecer o espaço aqui dado por você, né? Esse é um tema muito sensível na vida de várias pessoas. Sim. Eu sou um advogado, não sou um médico, né? Uhum. As pessoas poderiam estranhar. O que um advogado vai tratar de um tema médico? Não, esse é um tema que não é só médico, ele perpassa por toda a sociedade. Ele envolve compreensão do que é diferente na vida, ele envolve falta de prioridades dos nossos governos em atender o que é essencial. Uhum. E principalmente envolve solidariedade, né? Perfeito, verdade. Através do meu trabalho como advogado, a gente acaba assessorando algumas ONGs, algumas entidades que prestam atendimento a essas pessoas que sofrem de autismo, né? Hoje é chamado de TEA, né? Transtorno do espectro autista. E também questões congêneres, né? Que existem. Existe o DEL, né? Que é o déficit de entendimento linguístico, que são níveis mais atenuados do problema. E a gente acaba presenciando as necessidades que essas pessoas passam, né? E a família. Porque é um desafio muito grande você ter um filho que nasce com uma condição dessa. E também é uma complexidade muito variada de fatores e de possibilidades, né? Existem pessoas que nascem com um comprometimento intelectual, outras não, outras têm comprometimento de interação social, de fala, sim, outras não. E quanto mais cedo e mais adequada for a intervenção terapêutica,
maiores são as possibilidades dessa pessoa, que muitas vezes consegue desenvolver a ponto de ter uma vida normal, Sim. trabalhar, se formar, constituir família. Como nós aqui, por conta do Dia da Consciência do Autismo, nós fizemos várias entrevistas e até nomes como Albert Einstein foram citados, que também era autista. Então, a gente sabe disso e sabe efetivamente dessa importância. Aliás, gostei muito desse seu prólogo, digamos assim, né? Foi realmente importante ouvi-lo. E você trabalha nessa área para, de certa forma, ajudar essas instituições. O que é que essas instituições hoje mais pedem ao governo e não recebem? Olha, Alberto, a primeira necessidade que existe é a necessidade de investimento financeiro mesmo. São pouquíssimas as instituições que recebem apoio. Por exemplo, em Campinas são só 2 entidades que recebem um apoio do poder público. Uma cidade aqui, numa região que a gente está falando quase 2 milhões de pessoas, 2 entidades apenas receber um apoio direcionado para um atendimento especializado. Esse apoio vem do governo federal ou estadual? Estadual e municipal. É municipal. É federal municipal. Não. O federal não é papel do governo federal. Tá. É papel do governo estadual e principalmente do governo municipal, né? Mas são ajudas substanciosas, não? Depende de cada entidade. O tratamento, uma clínica de atendimento ao autista, um centro de atendimento, não é algo que dependa de um investimento vultuoso, né? Por exemplo, você não precisa, como num hospital, ter um aparelho X, Y, Z. Que custa um absurdo. Tal, você precisa ter um espaço adequado com profissionais capacitados. Um neurologista, um neuropediatra, né? Um psicólogo, um terapeuta ocupacional, um fonoaudiólogo, um educador físico. É uma equipe multidisciplinar que possa prestar terapia. Não precisa, você precisa qualificar pessoas e investir nas pessoas. Que esse é o principal investimento e é o que faz com que o centro tenha condições de prestar o serviço adequado. E há leis que digamos assim, dão proteção a essas instituições, e se há essas leis, elas são cumpridas? Existe no nosso país a Lei 12.764 de 2012, né, que é a lei que instituiu o Plano Nacional de Proteção aos Direitos do Portador do Transtorno do Espectro Autista, que define como prioridade básica da saúde, da educação em nosso país, o atendimento dessas pessoas. Mas, como muita coisa em nosso país, né, fica no papel em boa parte. Verdade. Ela é muito boa, ela estabelece diretrizes, porém, na prática, por uma questão de restrição orçamentária, por uma questão de escolha de outras prioridades, Mas né? isso não é passível, por exemplo, de você entrar na justiça? É sim. E nisso a gente, né, por exemplo, no nosso escritório a gente tem um departamento de advocacia pro bono, né, que a gente fala, que é uma advocacia voltada para atendimento de questões sociais, que a gente busca dar encaminhamento para esse tipo de situação, né? Recentemente, vou te dar um exemplo, a Prefeitura de São Paulo, no começo desse ano, cortou um convênio com as escolas municipais que faziam atendimento. Muitas pessoas que tiveram que entrar na justiça para garantir o direito de matricular os filhos na escola adequada. Porque, veja, não basta você ter direito a matricular na escola, isso é direito básico. É preciso ter, a escola precisa estar preparada, não é verdade? Exatamente, precisa estar a criança, né? A escola precisa estar adaptada, ter um monitoramento, ter as pessoas, um monitor. Perfeito. Muitas vezes a escola precisa não só de monitor, mas precisa de adaptação, um banheiro adequado, né? Uma cadeira específica. Existem crianças que têm dificuldade de ficar sentada, né? E tem todo um trabalho de criação de um ambiente adequado para aquele atendimento. Não é só chegar e colocar em qualquer lugar. Agora, deixa eu perguntar uma coisa aqui, me perdoe aqui a ignorância, não sei como é que a coisa é feita. Uma criança, você fala TEA, né? TEA, transtorno do espectro autista. Transtorno do espectro autista. Uma pessoa que tem o autismo, ela pela lei, ela deve ser abrigada na mesma sala de aula que as outras pessoas. É isso normal? Sim. Agora, a evolução, o rendimento
por vezes é mais retardado um bocadinho, demora um bocadinho mais. E isso faz com que a criança, se não atingir as médias normais, também seja reprovada. É isso sim que funciona? Essa é uma questão muito polêmica que existe Então, na vamos discussão lá. sobre o assunto, né? A questão da inclusão. Isso. Né? A questão da inclusão do autista no ambiente escolar. Não só do autista, mas de qualquer criança que possua algum tipo de deficiência. Perfeito. Há argumentos válidos para todas as correntes que a gente vai defender, né? Eu vou falar o que eu entendo pessoalmente, Tá. respeitando as divergências. Com certeza. Eu entendo que uma inclusão que se paute pura e simplesmente em colocar no mesmo ambiente a criança autista das crianças que não são autistas, ela não é uma inclusão verdadeira. Ela gera um problema de relacionamento, né? Porque falta conscientização das crianças, que são crianças de 3, 4, 6 anos, elas não têm maturidade emocional, muitas vezes, para entender a diferença que aquele coleguinha possui. Sim. Né? E por outro lado, aquele coleguinha, ao invés de ser acolhido, muitas vezes com carinho, com o amor necessário, com a compreensão, acaba sendo vítima de bullying, de chacota, né, agora, de piada. Mas a inclusão hoje é feita dessa forma? É feita dessa forma. Alguns lugares conseguem desenvolver um trabalho de conscientização dos alunos e de qualificação dos professores para gerar uma intervenção nessa convivência, Tá. né? Que aí sim já passa a ser uma inclusão positiva, uma inclusão onde há a conscientização de todas as pessoas que participam desse processo. Não basta simplesmente você jogar junto no mesmo, colocar junto no mesmo ambiente. Tá. Você tem que gerar todo uma conscientização das pessoas envolvidas. Um aspecto muito importante que eu tenho presenciado nas escolas e que muita gente reclama é que hoje houve uma separação de atendimento do espaço pedagógico e do espaço de atendimento das terapias, das intervenções voltadas para a saúde da criança autista. Muitas vezes, para as crianças que vêm de famílias menos favorecidas, isso é um grave problema. Por quê? Você tem a necessidade de levar a criança na escola. Isso já é uma questão difícil, às vezes são crianças que para entrar num carro têm dificuldade. Ok, muitas vezes o poder público disponibiliza esse transporte, porém, o fato dos atendimentos terapêuticos não serem realizados nesse local, por exemplo, um atendimento com um fonoaudiólogo, com um psicólogo, com um terapeuta ocupacional, ser realizado em outro ambiente, em outro lugar, normalmente nos CAPs, né? Nos CAPs de atendimento psicossocial, faz com que, na prática, essas crianças não vão a esse segundo atendimento. Entendi. O certo seria estar tudo no mesmo conglomerado. Porque essas crianças, elas têm dificuldade de sair de rotina. Mas isso tudo que foge da rotina delas, para eles, é um transtorno, é uma dificuldade. Mas é meio utópico a gente pensar nisso no Brasil? Não é utópico. Em muitos lugares era assim. Um atendimento junto, onde ocorriam o centro de atendimento, o atendimento psicopedagógico junto com o atendimento de saúde, com as terapias. Agora, por conta de uma implementação dessas políticas de criação do CAPS, esse atendimento foi separado. E, na prática, uma ideia que é boa de você criar um atendimento específico, na prática não tem funcionado bem. A gente falou alguma coisa aí sobre as dificuldades, as necessidades, né? Das pessoas, das famílias, e tem muita gente, e sobretudo o homem, né? Porque acomete mais o homem, menos a mulher. Sim. Tem muita gente com autismo, né? Nascem muitas crianças com autismo. Existe um estudo hoje da Organização Nacional de Saúde que fala que para cada 1.000 pessoas que nascem, 160 nascem com autismo. Olha que... Hoje tem mais crianças com autismo diagnosticada do que com diabetes. É uma coisa assim gravíssima e não se sabe ainda, a medicina não tem a resposta de quais os motivos que levam a isso. Né? Aí surgem uma série de
teorias da conspiração, né? Tem gente que fala, questão de vacina. Sim, né? Que é uma coisa que não é por aí, é um equívoco. Agora, doutor Marco Feitosa, quem não tem dinheiro encontra muita dificuldade para tratar, não? Encontra. Infelizmente, né? Em que pese a existência da já citada lei de proteção e atendimento ao autista, os nossos governos, eles não implementam um atendimento no volume necessário. Posso te dizer com certeza que o atendimento que existe, ele é bem feito, em regra. Tá. As entidades que fazem, principalmente as entidades conveniadas, o fazem de uma maneira muito bem feita, só que elas atendem um número ínfimo de muito pessoas. pequeno. Exato. E o SUS? Você está falando via SUS? Não, via convênio. Entidades assistenciais, ONGs que se cadastram perante o poder público para atender. E o SUS? O SUS oferece atendimento também, né, nos hospitais especializados, que são muito poucos, são raros, porém temos um problema sério, né? Falta até médico para atender esse tipo de questão, porque a tabela que o SUS paga, né, para esse tipo de atendimento, que é um atendimento clínico, médico nenhum vai se dispor a trabalhar com isso. É um problema que não é só decorrente desse tipo de situação, do autismo, mas que toda a medicina pública sofre, que é a defasagem, né? E também a falta de correspondência com a realidade dos valores pagos pelo SUS, né? Até por estar atuando nessa área, com certeza você tem muito contato com famílias, né? Que lutam aí, que levam as crianças e tal. A família, ela sofre mais do que propriamente a criança? Sofre, essa é uma questão, assim, até dramática. E normalmente as famílias não têm atendimento algum para ela, para um pai, para uma mãe. A gente vê muitas famílias... Você fala atendimento, você fala da psicológico. Isso, da área psicológico, tratamento psicológico. Tá. É corriqueiro os pais ficarem com depressão, né? É normal, a gente presencia muitas vezes as famílias que deveriam se unir, né, para enfrentar um desafio tão grande como esse. Muitas vezes as famílias se despedaçam. O pai vai embora, some porque ele não tem uma maturidade, uma condição emocional de lidar com aquilo. E a mãe, coitada, fica abandonada com a situação, passa a renunciar a todas as questões individuais dela. Tem uma entidade que às vezes eu frequento lá, vou dar um apoio, um auxílio, que olha uma simples ação que eles fazem, eles pegam as mães dos alunos e chamam lá um sábado, vem aqui cortar o seu cabelo, para você ter de volta um mínimo de vaidade. Autoestima, porque são pessoas que muitas vezes... Se entregam, se dedicam totalmente. Só que por dentro estão despedaçadas emocionalmente. Sim. E precisam desse suporte, precisam desse acolhimento, desse carinho, entendeu? E quem tem que prestar conta disso? Quem tem que dar esse suporte? Olha, a sociedade como um todo, mas também o governo precisa prover um atendimento social, psicológico para essas pessoas. É fundamental, e isso não é feito. Nossa, não é fácil não, né? Não é fácil. E a gente se lamenta. Você não é médico, sabe, doutor? Mas não, é bom frisar. É bom frisar, né? Mas eu já entrevistei alguns médicos nesse segmento, pessoas ligadas também, são terapeutas, né, que cuidam disso. Quando se tem uma criança com autismo na família, não significa que a outra criança tem mais chance de ter autismo do que não, se tiveram 2 filhos, por exemplo. Olha, existem estudos, né? A pesquisa científica sobre as causas que geram o autismo, ela ainda é muito incipiente, ela tá nascendo ainda, não há dados sobre isso, mas que provém de questões genéticas. E que há chance sim de ter. Porém, não é uma coisa que, porque eu tive um, necessariamente eu vou ter outro. Os dados ainda não são consolidados o suficiente para afirmar isso. Bom, vamos falar de corrupção um pouquinho? Nossa.
Vamos. Nós saímos de um assunto extremamente relevante, Sim, né? eu agradeço a oportunidade de poder falar. Aqui, a gente está sempre aqui à disposição. E agora vamos falar de um assunto que é deplorável, que é repugnante, que é corrupção. Que, aliás, por conta de muita corrupção também, é que não se dá tanta atenção às causas, às coisas que precisam ter atenção efetiva do governo, né? É verdade. Se você for parar para pensar, o orçamento, né, o dinheiro público que o nosso país arrecada, e é bastante, a gente que paga imposto, né, no nosso bolso dói. Dói. Né? Nós trabalhamos aí quase 4 meses por ano para pagar os impostos. Só para pagar impostos, né? E a gente vê que falta saúde, falta educação, falta segurança, né? E para onde esse dinheiro está indo, né? Tem um levantamento da Transparência Internacional de 2016, olha o absurdo, que fala que no nosso país até 40% do PIB é desviado em corrupção. Que isso? Imagina você pegar, você que ganha R$1.000, é como se você ganhasse 1.400 se não existisse corrupção no seu país. Imagina se você não ganhasse, Alberto, 40% a mais do que você ganha, estaria bom na sua vida? Eu já não estaria devendo em banco, né? Estaria dando uma melhoradinha, com toda certeza. Bom, corrupção é algo assim, sistêmico, é algo, faz parte do DNA, nós estamos falando de Brasil. É algo assim, é lamentável, ou ela pode ser banida, ela pode ser erradicada? Não, olha, se tem uma coisa que me deixa assim, pessoalmente, muito contrariado, até irritado, é quando fala que a corrupção no Brasil é cultural. Então você desculpa, deixa eu ser Não, agora. você pega não... Pega uma aguinha com açúcar para ele, pelo amor de Deus. Não é você. O brasileiro não é corrupto. O brasileiro não é corrupto. Uma parcela da sociedade que, pautada em malandragem, em maus valores, busca tirar vantagem e, obviamente, acaba buscando muita abertura na política, né? Infelizmente, tem muita gente boa, nosso país é feito de trabalhadores, pessoas honestas. Se não fosse assim, a gente não funcionaria enquanto sociedade, né? O povo nosso é tão bom, que mesmo tendo os governantes que temos, a gente ainda consegue ser um país bom de se viver. A gente consegue ir à frente. Exato. O que eu tenho sentido no povo brasileiro, doutor, é o seguinte: nós estamos precisando dar espaço para solidariedade. Eu não tenho sentido muita solidariedade no povo brasileiro, aliás, por medo até, por medo. Olha, não vai longe, eu conheço uma pessoa, que posso até dizer que é amiga, que estava andando na estrada, um carro capotou na frente, ele parou para ajudar e o cara saiu bem, roubou o carro dele, porque estava fugindo, estava um carro roubado, e aí capotou, ele foi lá, tá tudo bem, agora você me dá seu carro. Quer dizer, o cara foi prestar uma solidariedade. Então, por medo, talvez, nós não estejamos mais assim. A gente vive, né, um clima de muita insegurança no nosso país, né? E também uma época de bastante intolerância em relação às divergências, às opiniões, né? Isso é retrato de uma influência negativa do nosso governo, né, dos nossos governantes que estiveram aí nas últimas 2 décadas, né? Tá. No nosso país, porque não é um partido X ou Y. Não pensem vocês que o que estamos passando agora é reflexo só dos últimos 10 anos, não, isso vem de longe, vem demais, hein? Exato. Onde a diferença de opiniões, né? Onde a diferença de posicionamentos ideológicos é motivo para guerra, é motivo para ódio, é motivo para você criar inimigos, ao invés de você aproveitar o diálogo para evoluir e chegar num bom senso, né? Agora, bom, eu contei há pouco aqui aquela historinha no começo, que o cara foi ao circo, se falasse que tinha um ano a menos, não pagaria o ingresso. Mas nós, não sei se estou comprando essa ideia de que quando estacionamos o carro, quando tentamos furar uma fila, como tentando levar uma vantagem, nós estamos sendo corruptos, estamos contribuindo.
Por que nós fazemos isso? E vamos aqui dar a mão à palmatória. Muitas vezes a gente acaba até fazendo. É verdade. Impunidade. É por isso. Impunidade. No nosso país, a gente tem um problema gravíssimo chamado impunidade. E a impunidade, ela só se dá para as camadas mais favorecidas. É uma verdade. Nós estamos acompanhando aí a questão do ex-presidente, né, que está sendo processado. Quem gosta dele diz que a decisão é injusta. Tá. Quem não gosta diz que é justa. Mas o que a gente tem que reconhecer é que existe um avanço no nosso país no sentido de que os poderosos que estão envolvidos em situações de corrupção, colarinho branco, lavagem do dinheiro, né, os donos do país, não só os políticos, os empresários, né, os empreiteiros, porque não existe corrupto sem corruptor. Com certeza. Né? Não é verdade? Certeza. Então não são só os políticos que são corruptos, né? Uma parcela do empresariado também é. Como o roubo de carga, por exemplo, não existiria se não houvesse o receptador. O comprador do celular, né? Exatamente. Do celular roubado. Exatamente. Então, por que isso acontece? Porque essas pessoas, elas acham que o crime compensa. Que ou elas não vão responder por isso, ou vão responder muito pouco. Vão ficar meses presas. Depois de um sexto da pena, vai ter um sexto do cumprimento da pena, vai ter um benefício, já vai para o semiaberto, daí meses já arruma uma doencinha, né? Já consegue um habeas corpus para cumprir prisão domiciliar. Então, o que para muitos passa, eu acho, por exemplo, que não pode haver humilhação maior do que você ser preso. Com certeza. Na minha visão, o cessamento à liberdade, eu acho que é o fim do homem. É o fim do homem. Acho que o meu mundo acabaria se eu tivesse que ir para a prisão. Mas isso depende de cada um, né? Mas, o Alberto, as pessoas têm que entender de que se você cometeu um crime, você vai ser punido. E isso tem que ser uma regra que funciona. Sim. No nosso país, isso só funciona para as pessoas pobres. Né? Passa um moleque de cor. Mas você acha ainda? Na rua aí. Nós não tivemos o Marcelo Odebrecht, que é um dos caras mais ricos do país, ficou preso. Começou a melhorar. Começou a melhorar. É um avanço. O que a gente fala assim, é o reconhecimento de que os poderosos estão começando a sentir esse problema, né? Porém, o que a gente percebe é uma resposta a isso por parte dos poderosos, já querendo mudar a lei. Sim, né? sem dúvida. Se arquitetando para atuações de bastidores perante tribunais. Quando, na verdade, eles deveriam investir em presídios, né? Porque eles podem estar lá um dia. Doutor Marco Feitosa, o senhor é a favor ou contra o cumprimento já da pena a partir da segunda instância? Eu sou a favor. A favor? Eu acho que isso é uma medida fundamental para que a impunidade não se assuma como regra no nosso país. Conforme a gente estava falando no bloco anterior a questão da impunidade, né? Hoje quem tem um bom advogado que saiba manusear os recursos existentes no nosso país, ele dificilmente vai preso. Porque se for defendida essa possibilidade de não ser preso sem o trânsito em julgado, né? Porque os recursos são inacabáveis. É um absurdo o que existe de recursos previstos processualmente e mais, mesmo os que não estão previstos, que a turma tenta manejar os embargos dos embargos dos embargos. Que não existe muitas vezes legalmente, mas que um ou outro tribunal acaba aceitando por essa questão da presunção de inocência. São coisas diferentes, né? Quando você já está julgado em segunda instância, a análise do mérito do processo, ela terminou. Provas, inclusive. A produção de provas, tudo acabou. Não existe mais possibilidade de revisão daquilo, de inquirir uma testemunha, analisar um documento, fazer uma perícia. Você só tem recurso sobre hipotéticos descumprimentos de lei, questões formais e mais. Esses hipotéticos recursos, eles não possuem efeito suspensivo. Na terceira instância não tem argumentação oral ou tem? Tem sustentação oral, mas que não trata da análise das provas produzidas.
Sim, um eventual erro, alguma coisa. Eventual erro, um descumprimento processual, por exemplo, um juiz que não permitiu para uma parte entrar com um recurso. Isso sim. Sim. Ou então um advogado que não foi intimado para praticar um ato. É isso que se discute. Uma lei, um julgamento que foi produzido contra uma lei, né, contra a Constituição. É óbvio que isso não quer dizer também que não há necessidade de revisão do nosso sistema recursal, que é o que gera todo esse problema. Se a gente tivesse um sistema recursal mais enxuto, nós não teríamos essa discussão. Muito bem. Doutor Marco Antônio Ribeiro Feitosa, obrigado pelos seus esclarecimentos, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Aqui. Foi ótimo falar contigo, viu? Prazer todo meu, viu? É isso, gente. E gostei demais aí dos seus pontos de vista. Falei aqui com o doutor Marco Antônio Ribeiro Feitosa, advogado, e eu tenho certeza que vocês gostaram da entrevista, porque eu gostei muito. E não se esqueçam que eu volto à noite com o RF Esporte Clube, tá bom? Até mais, tchau, tchau.